Olha só, hoje o Nerdola Chorando é uma edição especial, no formato diferente, né? A galera tava falando, tio, que é quase um chorume de pororoca. Como que é o nome do seu quadro com o Ian? É, o Pororoca de Chorume do Ian é o Pororoca de Nerdola hoje que nós vamos fazer. Cara, eu, infelizmente, tio, me desculpa, mas eu não cheguei ainda a assistir o seu Pororoca de Chorume com o Ian. A galera tava falando isso, falei, não tá, é uma versão especial Pororoca de Nerdola aqui, porque saiu uma matéria chamada O Movimento Reacionário na Cultura Pop, e é do dia 20/4 de 2023, feita pelo Marcos Gabriel. E aí eu falei, cara, eu quero trazer o João Carvalho pra conversar comigo sobre essa matéria, pra apresentar até mesmo pro público que tá vendo esse vídeo e não entende, como que tá crescendo esse movimento e como que ele está sendo estruturado através dessa matéria. A gente tem algumas discussões aqui. Então, pô, o tio tá aqui comigo, seja bem-vindo, tio. Obrigado, Load. É sempre um prazer incomensurável pra mim estar aqui com você, cara. Sempre que você me chama, eu falo sim primeiro e depois eu pergunto é pra quê mesmo, tá entendeu? Então... Não, que isso, cara. Eu que fico feliz demais, porque é sempre bom ter uma pessoa como você do meu lado, tá ligado? Você viu como eu fiquei e foi bizarro quando essa matéria chegou em mim. Ah, cara, infelizmente, cara, esse gigantesco buraco que nós habitamos chamado capitalismo tardio é complexo, viu? São coisas, cara, que assim, sendo muito sincero, elas só reificam coisas antigas sob uma nova roupagem também. Eu vou falar disso. Exatamente. Então eu vou começar aqui a ler o texto, e aí conforme a gente vai lendo, a gente vai conversando aqui, tá bom, tio? Conforme você preferir também. Vamos lá, chat, presta atenção, hein? A sociedade contemporânea emergiu em uma atmosfera progressivamente tóxica. Centralizaram-se em discursos de ódio, a intolerância, o negacionismo e a interferência da religião nas políticas de Estado, sinalizando expressiva ampliação da violência, real e simbólica, contra as minorias, bem como a violação de direitos humanos. O texto ele já começa mostrando, né, como, tipo, a parada ela já tá numa progressiva tóxica que engloba tudo isso. E, cara, olha só pra gente ver, né? Só pra gente pontuar, né, cara? Por que que a sociedade contemporânea volta às coisas, né? Por que que no 18 Brumário o senhor Karl Marx fala, né? A história se repete, né? Aquela frase clássica da farsa e da tragédia. Porque o modo de produção não muda, né? Quando você não muda a semente, é difícil de você mudar a colheita, né, seu Lúcio? Quem planta vento, né, quem semeia vento, colhe tempestade. Exato. Né? Então, assim, cara, o que é foda disso? O foda disso é que a gente tá vivendo um momento de recrudescimento de muitas coisas, que às vezes quando a gente lembra lá das nossas aulas de história, a gente lembra do começo do fascismo e depois do nazismo e tal, a galera acaba falando assim, tal, mas tudo é reduzido a fascismo e nazismo, mas não é, cara, sabe? Assim, as coisas vêm se repetindo porque é um modo de produção igual. Elas se repetem de forma diferente como? Ela vai se adaptar às tecnologias, aos novos mass media, à forma como as coisas são veiculadas para reproduzir algo que meio que já aconteceu antes. Né? À medida que a gente for vendo o texto, isso vai ficando mais claro, mas eu acho que é legal a gente chamar a atenção para isso, cara, porque assim, infelizmente, cara, a nossa história, a história da contemporaneidade é essa história, cara. Sim. Né? A gente vive numa sociedade que foi erigida em cima do cadáver dos homens e mulheres negras, dos povos originários, de nós latinos, dos asiáticos. Isso sempre foi assim nos últimos 5 séculos, cara. As coisas mudam um pouco pra lá e um pouco pra cá, a sabor da verve dos tempos, né? Mas a gente tem um modo que vai se repetindo. Enquanto esse modo perdurar, a tendência é de repetição. Exatamente, né? E esse conservadorismo, né? Como antigamente que era bom, entre outras coisas que a gente vai acompanhando aqui. Olha lá, a relação com o público mais jovem é crucial para essa evolução. Inúmeros movimentos ao longo da história natural tiveram como característica a doutrinação e filiação através da juventude. Desde os destaques mais óbvios, como a juventude hitlerista, ou as militantes estudantis cristão conservadores. Entretanto, a conduta desse movimento atualmente não é orgânica. Suas ações são organizadas e determinadas se aproveitando de um período de descoberta pessoal e externa, o radicalismo inerente da juventude. Olha aí, tio, como mais uma vez foca aqui que a juventude, a gente tá hoje num momento onde muitas delas estão crescendo num momento político muito forte, né? De tipo direita ou esquerda, entre outras coisas, né? Tudo tá se pautando
hoje mais forte ainda na política, né? Tanto das nossas obras que a gente vê no dia a dia saindo nos streamers, como também nos filmes de Hollywood, entre outras coisas. E a gente vê como a juventude é importante e essa galera tá pegando ela, né? Tá ali, ó. Tá ali. Cara, essa é uma disputa que já é uma disputa muito tradicional e eu acho interessante a forma como que o texto está falando, né? Porque o texto fala da Hitlerian Jugend, né? A juventude hitleriana, e também fala, né, da questão dos militantes estudantis cristãos conservadores. Né? Quando a gente fala militantes estudantis cristãos conservadores, a gente fica meio pensando assim, porra, exatamente do que ele tá falando. Uhum. Quando a gente estuda um pouco mais de história da América Latina, a gente vai ver, cara, que os grandes movimentos progressistas que a gente teve, por exemplo, na América Central, né, Nicarágua, El Salvador, né, ou mesmo na América do Sul, Colômbia, tal, Chile, ali na década de 50 e 60, eles são acompanhados por um recrudescimento do conservadorismo, né? Se de um lado a gente tem, né, todo aquele rolê da teologia da libertação, tal, Sim. os padres mais pra frentex, flertando ali com os comunistas, alguns deles inclusive pegando em armas, ajudando as organizações dos movimentos sociais. Na sequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter o crescimento da Opus Dei, a gente vai ter o crescimento da TFP, né? Que são fenômenos brutalmente conservadores. Então, normalmente, a toda ação a gente tem uma reação contrária. A reação é exatamente isso, né? Não é à toa que ela se chama reação. Exato. Reação pressupõe ação. Sim. Né? Eu não tenho reacionarismo se eu não tiver uma ação que trigue o reacionarismo. Ou seja, o reacionarismo é um fenômeno que ele vai, né, acontecer normalmente a partir do momento que você tem algum tipo de avanço, né? Exato. Então, assim, você vê no século XIX um crescente grande dos movimentos socialistas na Europa, 1910, Action Française, né? A gente já começa o início do fascismo na Europa. Você vê, década de 50, Jacopo Arbenz, Nicarágua, Guatemala, El Salvador começando a vir, reunião dos bispos mais progressista tal, plau, ultramontanismo, TFP, Opus Dei e o caralho a quatro. Ou seja, né, sempre que há um abalo antissistêmico, há uma reação pró-sistêmica. Sim. Né? Que o texto vai inclusive trabalhar isso dentro da cultura pop, e é muito interessante a gente pensar isso, né? Porque assim, isso está acontecendo de um jeito na América Latina, quando a gente pensa no capitalismo nos seus países centrais, né, a gente vai ter um grande progressismo ali na década de 60, 70, movimento hippie, Woodstock, Sim. libertação feminina, tal. O que vem depois? Vem os malucos neoliberal, vem a galera na onda da Thatcher e do Reagan, e a galera querendo voltar com aquele anticomunismo. Então assim, isso é um fenômeno natural de uma sociedade. Óbvio que ele não é natural, ele é um fenômeno histórico, ele é um fenômeno, né, social, mas é um fenômeno permanente dentro Sempre de uma sociedade de classe, né? Ele vira e mexe, acontece, vai acontecer de formas diferentes, né? Mesma coisa se a gente for pensar assim, porra, ao princípio da organização, né, do movimento negro, um fenômeno pendular, obrigado, Tropic Communist, né, a princípio da organização do movimento negro, a Harlem Renaissance, por exemplo, nos Estados Unidos, na sequência você tem o recrudescimento das leis de Jim Crow, a Ku Klux Klan volta a ter um recrudescimento. Esses fenômenos eles vão sendo pendulares, né? Então é importante também a gente manter isso, né, manter essa alerta, por quê? Que a gente precisa de disputar corações e mentes, cara. Exatamente. Tudo é sobre meio que isso. A gente tá tentando disputar essa atenção nesse momento, né? Que tá rolando na cultura pop aí e no mundo, né? Como um todo, não só necessariamente no nicho, né? Como se aproveitar de uma geração que é resultado da evolução social. E a revolução da juventude não seria pela luta em prol da igualdade e dos direitos civis, mas justamente o combate deles. Quais são as características tão atrativas na cultura pop para esse crescente movimento de fascista dentro do nicho? O que tá interessando tanto essa galera que tá querendo a cultura pop em si? Por que eles estão tão interessados assim? Então vamos lá, Estados Unidos e a guerra contra o woke. Nos Estados Unidos, o exemplo mais claro é a campanha contra a cultura woke. Radicais conservadores começaram a abraçar o discurso sensacionalista como identidade ideológica, visando um ambiente conspiratório.
o movimento contrário ao woke, que teve a sua instituição através da grande mídia. Canais como Fox News, CNN, abraçaram a causa de uma pauta progressista ideológica no campo da doutrinação. Grandes blocos de entrevistas e debates foram introduzidos na programação, né? Então, esses canais aqui, eles acabaram abraçando que era importante ter essas pautas, né? Passando ali na televisão sobre identidade, representatividade e outras coisas, e começou a nascer essa galera que era contra essa cultura que se dizia. Mas aí que tá, o bagulho é mais embaixo, né? Porque Fox News e CNN abraçam a causa de uma pauta progressista ideológica no campo da doutrinação. Quando eu coloco no campo da doutrinação, o que eles estão falando? Eles estão falando que essa pauta não é uma pauta das pessoas. É uma doutrinação que está sendo feita contra as pessoas. Nas pessoas, né? Exato. Fox News é um canal brutalmente conservador. Sim. E a CNN é um canal muito mais liberal nos Estados Unidos do que no Brasil, mas ainda assim, aquele liberal que está sempre disposto a engravidar a cadela do fascismo, tá? Exatamente. A Fox News não, a Fox News é a própria cadela do fascismo. Tá? Da Fox News vai sair depois, né, uma cisão, vai entrar o pessoal da Breitbart, que consegue ser ainda pior do que a Fox News, mas a Fox News, ela é brutalmente conservadora, e a CNN também. Então o que acontece? Essas pautas são pautas de movimentos sociais, né? O texto vai falar disso, você já falou disso, ou seja, são pautas que nasceram no movimento negro, são pautas que nasceram no movimento LGBTQIA+, são pautas que nasceram no movimento feminista, são pautas que nasceram nos movimentos contraculturais da década de 60, da década de 70, zaz. Aí o que acontece? Um bando de engravatado, um bando de homem branco de terno, começa a ficar preocupado. Né? Por quê? Porque eles têm que manter a ideologia, eles têm que manter você obedecendo, consumindo, Exatamente. Comprando, e principalmente eles têm que manter a conformação, você tem que estar conformado com aquilo. Gente revoltada é perigoso. Exatamente, gente você não pode. Que tira o véu e vê as coisas é perigoso demais. Né? Então, o que acontece? Os aparatos ideológicos da mídia, eles servem a quem? A burguesia, que é dono desses aparatos. Exatamente. Né? Quem que são os donos da Fox News, da CNN? No caso, em pauta, né, são inclusive nos Estados Unidos os mesmos grupos. Você tem 3 ou 4 grupos nos Estados Unidos que são donos do meio de comunicação quase todo dos Estados Unidos, passando pelo Washington Post, os grandes jornal de Nova York, Chicago, Los Angeles e as redes de televisão todas com as suas filiadas locais, né? A preocupação dos malucos é qual? Dinheiro. Exatamente. No final, é o money. Nas redes sociais, o movimento era de escala superior através de fóruns e perfis importantes, construíram através de um plano extenso o imaginário da decadência da sociedade ocidental através dessas pautas, né? Eles começaram a colocar como se, tipo, olha aí, estão destruindo tudo com essas pautas identitárias aí. E aí a gente continua aqui, ó. E essa ideia de decadência da sociedade ocidental, ela é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala de decadência de sociedade ocidental, a gente está falando de um plano que começa lá atrás. Qual que é o grande plano, entre aspas, do colonialismo? Como que o colonialismo se vende? Não o que ele é de verdade, mas como ele se vende. Ele se vende enquanto mission civilisatrice, missão civilizadora. Somente o Ocidente é possuidor de civilização. Exato. De civitas, de cultura. Nós, periféricos, não. Os orientais não têm cultura para lá dos montes rurais, africano não tem cultura, latino-americano não tem cultura, e a função do colonialismo, entre muitas aspas, seria esta missão civilizadora, levar a civilização. Essas pautas que começam a surgem do quê? Surgem exatamente do tanto que o sistema é deturpado, surge da exploração das pessoas, né? Os negros, as mulheres, os periféricos, né? As minorias, independente de serem maiorias populacionais, ainda assim minorias sociais, elas começam a se revoltar contra aquilo. Elas falam, porra, como assim e eu não sou gente? Exatamente. Né? E aí, qual que é o discurso que os caras vendem? Os discursos que os caras vendem não, peraí, nós temos uma sociedade ocidental, nós temos uma cultura a proteger e a promover, e essas pessoas são contra a nossa cultura. Exato. Tanto que a gente pensa, né, como que era chamado o movimento dos hippies e tal, movimentos contraculturais. Exatamente, né?
o movimento punk, qualquer tipo de movimento que surge como uma contracultura no momento que tá querendo colocar essa doutrinação, eles são vistos como, opa, não, aí não dá. Aí não... Tanto que o né? próprio Alan Moore, né, ele tem uma entrevista dele maravilhosa, vou deixar linkada aí na descrição, que ele fala como sempre surgiu movimentos contra a cultura em momentos como esse. E atualmente ele não enxergava nenhum movimento surgindo. E ele fala isso em 2016, 2017, quando tá surgindo um movimento grande da Marvel nos cinemas, né? Que falta uma contracultura contra essa infantilização dos filmes pros adolescentes e pros adultos ali, com a Marvel chegando, dominando todos os cinemas, né? Então... E assim, Load, só falar mais uma coisa antes de Não, à te vontade, deixar tio. continuar, desculpa, cara. À vontade. Não tem nada mais nazista do que isso, tá? Sim. E a gente tem que lembrar aqui, gente, que o discurso nazista, que o discurso fascista, ele não nasce só na Europa. Existe um trânsito atlântico dos Estados Unidos com a Europa, que vem lá da nascente do liberalismo. Sim. Os Estados Unidos é um país cujos 6 primeiros presidentes, 5 eram donos de escravo e 1 era acionista da companhia que vendia escravos. Tá? A Ku Klux Klan nasce nos Estados Unidos. O termo que vai derivar em Übermensch e Untermensch, né, o super-homem, o homem superior e os homens inferiores em alemão, ele não é criado em alemão. Ele é criado como Underman nos Estados Unidos por um sujeito chamado Lothrop Stoddard. Olha isso. Esse sujeito chamado Lothrop Stoddard, que era um grande dragão, ou seja, um altíssimo líder da Ku Klux Klan, ele foi conselheiro de 2 presidentes americanos diferentes. O filme da Ku Klux Klan, lançado na metade da década de 10, o Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, passou na Casa Branca. Olha isso, cara. A ideia de solução final, né, ela também não é uma ideia de berço europeu. Quem fala pela primeira vez em solução final são os canadenses em relação aos seus próprios povos originários. Então a gente tem todo um trânsito de ideias que já perpassa desde lá atrás, né, que vai rolando esse reacionarismo que a gente vê, subir e voltar, subir e voltar. Por quê? Porque os fascismos são, tá, os botões de emergência da história do capitalismo. O fascismo não é uma excrescência do sistema, o fascismo não é contra o capitalismo. O fascismo é só uma margem comum para onde o capitalismo navega toda vez que for necessário. Olha lá. Caralho, mano. Aí a gente continua aqui, ó. O seu processo de implementação não se tratou de uma questão tratada com desdém. Grandes personalidades americanas utilizaram esse discurso. O senador Marco Túlio, da Flórida, através de aprovação popular, pode inserir em suas pautas e projetos, ou Elon Musk, em sua política interna de suas inúmeras empresas e suas declarações, né? A relação do termo woke tem um histórico compatível com a implementação da palavra lacração nos grupos reacionários brasileiros. Woke é o termo relacionado à expressão woke, né, wake up, de acordar, com uma extensão associação, com uma extensão... devia ser uma extensa, né, ele escreveu errado, uma extensa associação à causa afro-americana e a sua resistência no campo do racismo institucional. Mas na década de 60, grupos juvenis brancos se apropriaram do termo com a conotação negativa, como mesmo comenta William Melvin Kelley em um artigo do The New York Times lá em 1962, mano. Então, tipo, desde 62 a gente já vê essa treta aí rolando, né? E principalmente essa galera se apropriando da palavra, né, tio? Pelo que eu tô entendendo aqui. Olha que loucura pra você ver, Load. Eu tava fazendo um react essa semana sobre a volta de legislação que permite trabalho infantil nos Estados Unidos. Caralho, eu tava vendo isso. A Human Rights Watch, né, que é tipo guardiã dos direitos humanos, né? É uma ONG gigantesca, internacional, que todo ano ela faz um balanço de como que estão os direitos humanos em vários lugares. Beleza. O mais novo que a gente tem publicado é o de 2022, tá? Que foi, obviamente, feito com dados de 2021. Tá? Nos dados de 2022 sobre os Estados Unidos, a Human Rights Watch vai falar que o preconceito, né, racial nos Estados Unidos, né, não só contra os negros, né, contra os afro-americanos, mas contra os asiáticos, contra os diaspóricos de África, contra os diaspóricos da América Latina, vem crescendo numa toada tal que o grau de desigualdade
né, dos números, das estatísticas, né, de média para brancos e para negros, voltou aos números de 1968. Caralho. Ou seja, em 22. 2023, Caralho. né? 2000, nós também, é verdade, 2022 que foi feito, ou seja, 54 anos depois, voltou 54 anos para trás, Caralho. né? Então nós estamos a sociedade estadunidense vive hoje em dia com o mesmo grau, né, de disparidade étnica e racial que ela vivia na década de 60. Sim. Caralho, que bizarro, mano. Né? Pra você ver como é que as coisas mudam pra ficar muito iguais, né, mano? Caralho, mano. Aí a gente continua aqui, né, depois dessa aula aí, demonstrando a capacidade de grupos radicais brancos em se apropriar de termos, gírias e expressões negras para o seu vocabulário racista. Isso a gente vê constantemente, né, eles pegando e deturpando a parada para um vocabulário totalmente racista, tanto que esses dias tinha um cara que ele tava falando assim pra mim, o Load ele vive de negrice, porque pra ele eu estava vivendo de negrice por ter uma pauta de representatividade e por ocupar um espaço, tá ligado? Que eu não cheguei lá como se fosse fácil. E aí o cara fala que a minha carreira, tudo que eu fiz até aqui é viver de negrice, mano. Olha isso, cara. É bizarro. Cara, não fica, assim, não fica mais racista do que isso, né, velho? Não tem como, né? Não tem como, mano. É o nível, tá ligado? É por isso que eu falo que as pessoas que estão assistindo esse vídeo e acompanham canais como um todo, tem que prestar atenção nos discursos, nos tons que a pessoa fala, o que ela tá querendo dizer com aquilo, entre outras coisas. Ah, mas a pessoa ela é negra, ela também disse. Não importa, tá ligado? Não importa, não tem esse negócio de, porque eu sou negro, eu posso tratar outra pessoa com racismo também, ou enfim, não tem essa parada, não existe uma carta que te dá a liberdade, tá ligado? Não é assim que funciona a lei. No Brasil, como inspiração, temos a relação do termo lacração. Nesse sentido, se em sua origem tem uma conotação de debate entre o núcleo LGBTQIA+, os grupos de extrema-direita dentro das redes sociais utilizaram o escárnio e deboche para alterar essa conotação atualmente em termo lacração. Se tornou um guarda-chuva para representatividade, inclusão e pautas identitárias, obviamente no sentido pejorativo. Isso aqui é a cartelinha do bingo do Nerdola. Lacração, tá ligado? Anti-woke, você vai colocando, porque tudo pra eles que você vê como um progresso, né, uma representatividade, seja até mesmo uma mulher, se você fala, nossa, que legal, esse filme tem uma protagonista feminina, tá cheio de lacração. Eles já, o argumento deles é só esse, tio, lacração, não tem outro. Isso é lacração, tá ligado? Cara, e é um argumento que é muito bizarro, mas pega as pessoas nos seus afetos, né? Por quê? Porque é um argumento que é pautado numa frustração de um homem branco com a sua própria mediocridade. Sim. Porque assim, o cara se coloca numa posição, né, como se ele fosse uma minoria. Só que ele é um homem heterossexual, cisgênero, branco, né? Que minoria é essa, né? E aí o cara, sabe, aquela coisa, tipo assim, quem me protegerá? O homem heterossexual, cis, branco, de classe média. Meu irmão, todo mundo, todas as instituições do planeta, os governos desde que a gente conhece ele, o sistema capitalista, sabe, ligado? É tipo assim, só que os malucos, cara, se colocam numa posição como se eles fossem uma minoria perseguida. Exato, até porque, pra eles, na cabeça deles, eles são essa minoria, porque eles defendem e eles são conservadores no o antigamente era bom. Só a gente aqui que gosta do antigamente. Essa galera nova tá destruindo o que foi feito lá no início. Eles se pautam também um pouco nessa falsa nostalgia, né? Que é uma falsa. E nem viram um argumento, porque, tipo... E aí que tá, cara, essa ideia de um passado nostálgico que nunca existiu de verdade, ele é muito importante para todos os fenômenos conservadores. Né? Se você pega o facho italiano, se você pega o nazismo alemão, os caras sempre se pautavam nessa ideia de uma protocomunidade lá atrás, só que ela nunca existiu de verdade. Exato. Sabe? O cara cria uma imagem bizarra da Idade Média. Você vê esses deus vultinho que tem hoje. Né? Os malucos defendendo a Idade Média. Cara, você tem mulheres que defendem que na Idade Média era melhor para as mulheres. Meu Deus, qual e como? Meu Deus do céu. Então, assim, os caras criam, cara, uma ficção distópica maluca,
que só existe no coração de quem acredita. Tá? Exatamente. E eles não voltam para um passado como ele era. Eles voltam para o passado como eles idealizam. É tudo É idealizado. tudo idealizado. Nada é realmente como com fatos, tá ligado? Provas de como era. Porque, pô, se pudesse, criava uma máquina do tempo, pô, colocava essa galera tudo lá e mandava pra lá, pô. Pô, deixava tudo lá no passado mesmo. Ó, com a instituição da teoria da conspiração da cultura woke, dentro dos canais de mídia e comunidades da internet, a doutrinação se torna um processo lógico durante o período de pandemia. Blogs, servidores do Discord, fórum e do Reddit. Então ele mostra que, tipo, durante a pandemia, esses grupos eles cresceram mais, né? Eles tiveram um aumento maior com essas teorias da conspiração deles aí. E é um momento perfeito, né, velho? Todo mundo trancado dentro de casa, a galera só tinha internet pra trabalhar, os caras falaram, porra, é agora. Exato. Né? Aviso IML, chegou o grande dia. Cara, eu não tava esperando uma citação de facção central. Não, Racionais Racionais. MCs, Diário de um Detento. Não tava esperando aqui, não. Ai, ai. Se torna um enfoque dos grupos alicianos jovens isolados nesse período extenso para cooptar dentro das suas pautas e discursos, como relatou Mark Fisher, editor sênior do Washington Post, em entrevista ao CBSN. O evento de 6 de janeiro de 2021, conhecido como o Ataque do Capitólio, né, que rolou lá nos Estados Unidos, tinha presença alarmante de jovens em coletivos ligados à cultura pop, isolados socialmente e utilizando a internet como refúgio. A necessidade de se rebelar contra o status quo imaginativo de suas mentes alienadas pela mídia da extrema-direita, se nas décadas de 70 e 80 haviam coletivos lutando contra as instituições do governo e da sociedade de comportamentos racistas, homofóbicos, machistas e dentre outros, o radicalismo contemporâneo se encontra na luta da conquista desses direitos, um resgate na nostalgia lúdica e a constante necessidade de afirmar uma crescente do marxismo cultural. Olha aí, ó. Olha o marxismo cultural aí. Olha o marxismo cultural chegando aí, né? E é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Se a gente tinha esses movimentos contraculturais da década de 70, tal, da década de 60, ainda na década de 80, o punk e tal, Sim. os caras hoje querem se rebelar. Eles falam assim, vou me rebelar contra o quê? Vou me rebelar contra os direitos. É. Já que conseguiu o direito, eu sou contra o direito. Caralho, cara. Eu sou contra o direito das minorias, eu sou contra o direito das mulheres, eu sou contra o direito dos negros, LGBTQIA+, e qualquer outro direito que tiver. Por quê? Porque é essa rebeldia sem causa, né? Ou seja, é óbvio que a gente não pode simplesmente reduzir as coisas assim, mas é claro, gente, que a gente tem passando, quando a gente fala desses jovens, nós estamos falando, inclusive, de um movimento que é natural, que é biológico, que é formativo do corpo, né? Você tá crescendo, você tá hormônios, se tornando, tudo ali, né, um adulto, seu córtex pré-frontal tá terminando de se formar, você tá adquirindo ali o seu pensamento crítico, hormonada do caralho e tal, você tá descobrindo sua sexualidade. É um momento de uma grande revolução dentro da vida biológica do ser humano. E aí, muitas vezes, o que a gente tem? A gente tem uma cultura brutalmente individualizada e individualista, aonde muitas vezes esses jovens não conseguem ser atléticos o bastante para ser o jock, para ser o garotão gostosão do time de futebol americano, o descoladaço, e ele fica ali meio perdido sem saber aonde que ele se encontra. E ele busca uma sociabilidade, gente. O ser humano é naturalmente um ser social. Exatamente. Né? O ser humano precisa do pertencimento num grupo. Sim. E a gente só consegue romper um tipo de sociabilidade quando a gente substitui por outra sociabilidade. É por isso que o que o Load faz é tão gigantesco. É por isso que o trabalho abnegado que o Load faz é tão magnífico. E por isso que eu tenho tanta honra de participar de absolutamente qualquer coisa que o Load me chama. Porque a gente está querendo substituir uma sociabilidade que é alienada, que é alienante, que é individualista, por uma outra que é do coletivo, que é desalienada e desalienante. A gente quer propor para esses jovens uma outra sociabilidade, onde em vez de você estar numa guerra de todos contra todos, você tá de mãos dadas para construir um futuro coletivo
para todos. A Exatamente. gente não quer dividir pobreza, a gente quer dividir fartura. A gente quer dividir o pão, mas a gente quer tomar os moinhos. A gente quer que todos tenham em abundância, Exatamente. sabe? E que todos possam ter todas, todes e todos, sabe? Sem independente de onde que o cara veio, se é hétero, se é cis, se é trans, se é homem, se é mulher, foda-se, meu irmão. Sabe? Só que esse tipo de sociabilidade, ele precisa de ser uma construção. Por quê? Porque tá eu, você aqui, o Load... E o né? Zubumafu! E o Zubumafu! Mais 800 pessoas no chat, mais as 1.000 e tantas pessoas que vão ver ao vivo na estreia, mais 20 mil de cá, 40 mil de lá. Os caras têm uma máquina que nós não temos. Os caras têm dinheiro, Exato. os caras têm empresa atrás, os caras têm um poderio dentro da mídia. Gente, me conta que tipo de minoria perseguida tem canal de televisão aberto. Exatamente. Que minoria perseguida pode ter a CNN Brasil, a Jovem Pan? Que minoria perseguida pode ter a Fox News inteira, a Breitbart e o caralho A4, cara? Pois Isso é. não é minoritário. E ainda quando a gente tá lutando para ter um pouco mais de espaço nesses locais, para ter uma voz, né, um espaço para dialogar e vocês se sentirem representados também, aí é lacração. Aí não pode, tio. Aí é lacração. Aí você já tá querendo demais, tá ligado? Já tem um personagem negro, pra que você quer mais? Já tem uma mulher, porra. Pra que você quer mais filme de mulheres? Não pode, não pode, não pode. E o marxismo cultural? O que seria o fantasma do marxismo cultural que esses caras tanto falam, tio? O fantasma do marxismo cultural é uma evolução do bolchevismo cultural, tá? Olha que coisa louca. Quando a gente volta atrás, cara, eu aprendi uma lição muito grande com meu querido camarada Tavos, tá? Menino Tavos Machado, né, que é um puta estudioso. Um dia eu tava conversando com ele, ele falou assim: João, toda teoria da conspiração, se você cutuca um pouquinho, você chega em antissemitismo e racismo puro. Sim. Não precisa muito. É só cutucar um pouquinho a teoria da conspiração que você vai chegar lá. O que acontece, né? Quando a gente tava lá, na década de 20, no final da década de 10, você tem a Revolução na União Soviética, e aí na década de 20 começam a espalhar ideias tanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, quanto na Europa como um todo, né, na Itália e tal. E não é só na Itália, na França isso já estava forte, na Polônia isso já estava forte, na Romênia isso já estava forte, na Hungria isso já estava forte, que é a teoria do judeu internacional voltada para o marxismo. Né? A teoria de que os judeus estão causando problema no mundo, ela é uma teoria racista que volta lá na transição da Idade Média para a Idade Contemporânea. Só que aí ela evolui e o judeu é o que agora? O judeu agora é marxista. Então, o judeu marxista, o bolchevique, que é também ligado ao judaísmo, está espalhando o seu judaísmo marxista pelo mundo para destruir a família tradicional, para destruir as relações culturais, para destruir a sacrossanta cultura ocidental. Não é à toa que o único estadunidense citado no Mein Kampf do Hitler é quem? É o Ford, inventor do carro, do Olha Ford, aí, da marca de carro Ford. Ele não inventou o carro, ele inventou a marca de carro Ford. O Henry Ford foi o primeiro cara nos Estados Unidos que publicou um livro chamado O Judeu Internacional, que ele já falava desses judeus ligados ao marxismo, blá, 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 blá. Você pega o Mein Kampf do Hitler, o que o Hitler está falando? Ele está falando do marxismo coligado com o judaísmo. Esse bolchevismo cultural depois vai ganhar uma nova roupagem, que é a roupagem do marxismo cultural. Por quê? Porque você tem um filósofo italiano, Antônio Gramsci, que é um filósofo marxista, que vai falar que é necessário disputar não somente a política, mas também se disputar a cultura, porque a esfera da ideologia na cultura é uma esfera muito importante. Sim. E aí o que os caras vão falar? Marxismo cultural. É uma nova roupagem do bolchevismo cultural, que é uma nova roupagem do judeu como inimigo. Caralho, cara. Pô, tio, eu vou falar um bagulho pra você que pode parecer muito bobo, mas eu vou ser sério. Eu, como uma pessoa que nunca leu os livros do Hitler, no máximo eu só conheço o que eu aprendi na escola sobre tanto de gente que ele matou e o mal que ele fez. Qualquer discurso que pra mim a pessoa fale,
isso aí Hitler falava, ou no livro do... Eu já ia me distanciar, porque eu não quero ter nenhum tipo de linha de pensamento que a pessoa olhe e fale, opa, mano, esse seu pensamento não lembra um pouquinho, não, Hitler? Ou qualquer outro tipo de coisa? Só pra você ter uma consciência que, tipo, mano, talvez eu esteja tendo uns pensamentos meio torto aqui, tá ligado? Ou eu tô sendo exagerado, tio? Eu acho que você tá certíssimo, só que a questão é o seguinte, os caras hoje em dia, eles não vão virar e vão falar assim, vou citar o Mein Kampf aqui e começa a citar Hitler. Você fraga? Entendi, é. Os caras colocam uma outra roupagem, você entendeu? Eles falam assim, essa cultura woke dessas minorias, ela é comandada em última instância por quem? Pelos marxistas. Isso é um plano dos marxistas, aí já vai para a teoria da conspiração, né? Os marxistas se reuniram e criaram um plano para quê? Para disputar a ideia de família, para destruir a ideia de família, para destruir a cultura ocidental, para poder implantar o comunismo, o mauzão, meu Deus que do vai céu. te forçar a ter um trabalho, casa, saúde, né, educação, essas coisas que ninguém quer, né? Sim. Então, assim, os caras colocam uma nova roupagem, você entende? Cada geração vai dando uma roupa nova pra esse rolê. Mas ali embaixo você tem o quê? O mesmo espantalho, né? Que a culpa de tudo é sempre dos outros, tá? Por quê? Porque você tem um modo de produção que gera a esmagadora maioria da sua sociedade em ausência daquilo que é considerado sucesso. Se eu tenho um modo de produção que é baseado na exploração, se a tendência é do acúmulo dos capitais em números cada vez menores de pessoas, eu tenho um número cada vez maior de pessoas que perante esse sistema é o quê? É um, entre aspas, fracassado. Só que eu preciso que os fracassados, entre aspas, mantenham esse sistema. Exatamente, para mim continuar lucrando. Então, a ideologia tem que, de alguma forma, justificar este fracasso. Caraca. Então o homem branco, hétero, cis, que deveria ser o dono do sistema, mas não é por quê? Não é pela própria culpa dele, não é por causa do sistema, não. Ele não é load, porque o Miles Morales existe. Exatamente. Caralho, cara. Mesmo Miles Morales sendo criado por um homem branco, tá ligado? Não importa. Não importa. Entendeu? Ele tá roubando o espaço de outro personagem que já tinha aquele direito de estar lá. E aí ele cria esse... Meu Deus do céu, mano. Sabe, então é isso. Eles roubaram o meu emprego. Eles quem? Os imigrantes. A mulher que tá trabalhando. Sim. O negro. O asiático. O periférico. Eles. Sempre eles. Caralho, mano. Que merda. A apropriação do discurso de conspiração traz inúmeros malefícios dentro da democracia dos Estados Unidos. Atualmente, congressistas vão até a mídia de televisão para repudiar personagens afro-americanos, rebrand de marcas de chocolates, debates e discussões sobre a problemática da sociedade se tornam triviais. E essa cortina de fumaça é ideal para inserir um imaginário de guerra cultural, um processo que é atrelado aos influenciadores e movimentos extremistas, proporciona uma implosão de ódio e preconceito. Olha aí, e no final, é isso, né? Vira uma grande cortina de fumaça, porque os caras estão brigando, porque agora a menininha do M&M's, lembra disso daí? A menininha do M&M's não tá mais sexualizada. E aí eles olham e falam, como assim eu não posso ficar de pau duro olhando aquela M&M's ali? Que isso? Como? Quando isso começou que eu não sei? Por que eu não posso mais sentir ereção vendo um M&M com braço e perna com um batom na boca? E aí vai criando essa guerra, né? Dentro da cabeça, que eles chamam de guerra cultural, cara. Caralho, cara. E é aquela coisa, né? Tem rebranding que não incomoda muito, né, cara? Jesus de olho azul e louro é um rebranding que todo mundo tá de boa. Esse aí tá tranquilo, pô. Não tá ferindo ninguém, não. Por quê? Tá representando o cara que acredita que está naquele lugar, né? Que ele olha assim e fala, pô, parece comigo, né? A partir do momento que não passa mais a parecer comigo, aí passa a me incomodar, né? Mesmo eu estando em qualquer coisa que eu olhe pro lado, né? Caralho, tio. Que loucura, né? Que é o movimento organizado da extrema-direita no Brasil através da cultura pop, tá? E aqui foca bem no Brasil mesmo. Então ali em cima a gente teve uma leve introdução como isso, porque é sempre, né? Sempre a galera importa as coisas ruins dos americanos, os preconceitos, entre outras coisas, né? E aí aqui no Brasil a gente faz uma versão piorada da parada. Meu Deus, mano. Aí começa com esse print, né, do marxismo cultural e já cai em quem, tio? Olha onde já cai aí, o Brasil para lerdos aí, cara.
Caralho, cara, já cai no Brasil para lerdos, né? E aí aqui a gente tem, ó, dentro das buscas do Google, em aparelhos móveis, o campo de pesquisa Marxismo Cultural tem como primeira sugestão de busca o anúncio do Brasil Paralelo, antes mesmo da página da Wikipédia do termo. A ocupação de ads do Brasil Paralelo no Google Nacional é extensa através de ferramentas de patrocínio e conglomerados. Conseguiu estar presente em grande parte das principais buscas do site, como relatou a matéria do jornal O Núcleo, né? Então, E assim, não só no Google, né, cara? Assim, no Google todo, porque você chega no YouTube também, os caras são os maiores pagadores de anúncio no Brasil. São dezenas de milhões por ano que os caras gastam. É uma grana exatamente. infindável. Os caras, eles têm a grana pra ficar deturpando tudo aí e fazendo essa lavagem na cabeça da galera, porque a pessoa vai pesquisar muitas vezes, ela já clica no primeiro link, né? O nome Brasil já chama muita atenção, o paralelo também fala, opa, Brasil, né? A pessoa que nunca viu nada vai falar, opa, vou ver isso aqui. E aí cai nesse monte, ela não se aprofunda em ver outras pesquisas, né? Fica ali nela, só. Não, e aí o discurso dos caras é, olha, estão te enganando, tá? Mas nós vamos te contar a verdade. E aí, É. Load, tem a função da seita, né? Uhum. Que é você se sentir especial por saber uma verdade que os outros não sabem. Exato. Sabe? Exatamente. Isso gera o Brasil Paralelo e gera os bolsonaristas biruleibe da ideia colocando celular na testa pra chamar alienígena, cara. Exato, exatamente. A galera rezando pra pneu. Galera rezando pra pneu, o cara gritando miau, que é o nome secreto de Deus Meu pra Deus do manter céu. o. Não! 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 Não, por favor, não! Não deixe, não! Não! Cara, eu tenho certeza Sabe, que alguém teve um vô, um tio que mandou uma dessas aí no Zap aí, mano. Não tem como. Desde buscas como Vandinha e Tolkien, né, o Tolkien do Senhor dos Anéis, mas a interseção dessa informação no texto não é uma adição. Dentro dos seus objetivos como instituição na cultura pop, a aparição em buscas desse nicho tem um preferencial. Termos como séries de tendências do momento ou grandes personagens populares têm entre 5 a 6 respostas presentes nas páginas de busca. Além da inserção nas ferramentas do Google, o Brasil Paralerdos fez um grande investimento em seu serviço de... Caralho, eles têm um serviço de streaming e produções gratuitas no YouTube, né? Com propaganda em todo mundo. Inclusive, a gente tem que passar o dia bloqueando o Brasil Paralelo em suas milhões de formas. Porque não adianta você bloquear o Brasil Paralelo. Eles têm milhões de outras empresas que estão veiculando as mesmas propagandas. Aí você tem que descobrir o que entrou, quando que entrou, para descobrir o nome, para tentar bloquear no Edge. Entretanto, a linguagem e a estética fogem do padrão e a comunicação com um dos seus principais objetivos, a juventude brasileira, né, é como ideal e cooptar essa geração de forma amigável. A abordagem tem diversas facetas, né? E aí aqui ele coloca um print, o YouTube Brasil é a infestação dos nerds reaças. E aí aqui, ó, olha aqui quem tá aqui, Olha ó. o símbolozinho, Olha o do Brasil símbolozinho aqui, Paralelo ó. ali. Olha aqui, ó. Olha só a descrição. Olha só quem tá aqui também dando desconto aqui, ó, no sitezinho aqui, né? Canal Linhagem Geek e Publicidade do Brasil Paralelo. O movimento de exploração de canais geeks e nerds no YouTube é recente. Dentre os últimos 5 anos, surgiram influências e apresentadores para todos os estilos mais variados, fora canais existentes que obtiveram sucesso e destaque na plataforma. Entretanto, especialmente entre 2019 e 2020, pandemia, começou o nicho de canais de extrema direita através de um discurso inflado e preconceituoso com o seu público-alvo de cultura pop. O comportamento, estética e abordagem eram similares e todos tinham algo em comum no objetivo. Alguns eram criação espontânea e orgânica e outros havia uma associação com conglomerados de alto escalão. Iremos analisar... Ou seja, o que acontece, né? Você cria o seu próprio mercado. Exato. Né? Gente, só pra vocês pensarem, né? O Flow não é dono só do Flow. Não, né? Tem vários Os outros. caras têm milhões de outros podcasts que estão todos dentro do mesmo guarda-chuva ali da mesma empresa ou do mesmo grupo de empresa. Então o que ele faz? Ele cria a sua própria concorrência.
Por quê? Porque ele artificialmente cria um mercado. É nesse sentido que essa criação não é, entre aspas, orgânica, né? Criação orgânica é quando, pô, o maluco faz isso, o outro vai fazendo tal, Sim. porque eles decidiram. Isso não, isso é alguma empresa que chegou e falou assim, porra, a gente vê o Joe Rogan entupindo o rabo de dinheiro nos Estados Unidos com esse formato de podcast dele, que ele dá a voz para as coisas mais absurdas, né? Vamos lembrar que foi o primeiro cara que levou aquilo que se chama de alt-right, mas que basicamente são os fachos e os nazis dos Sim. Estados Unidos, pra ter voz e TVs, e os caras falam, porra, isso dá dinheiro pra caralho, vamos fazer essa Vamos merda entrar nessa também. aí. Aí, como não existe necessariamente um mercado, ou o mercado não é grande o bastante, o que ele faz? Ele investe pesado não em um canal, ele investe pesado em 5 canais, em 10 canais, em 15 canais, que vão, entre aspas, competir entre si, mas que vão educar o algoritmo a um mostrar o outro. Exato. E é assim que vai formando, porque como o tio falou, né? Orgânico foi quando eu comecei, que tinha poucos canais de quadrinhos, e aí a gente se autoalimentava entre nós ali, fazendo collabs, entre outras coisas. Aqui, a partir do momento que você tem bala na agulha pra bancar equipamento, espaço em mídia e tudo, mano, é isso. Não tem como você acabar competindo, né? Porque a pessoa que às vezes ela é de esquerda e tem um canal de cultura pop, muitas vezes ela não tá tão pensando em fazer um conteúdo tão político, porque você abre o posicionamento dela e tá só querendo falar de gibi. Mas aí que entra o pulo do gato, porque os caras já começaram a falar, opa, vamos meter ideologia de extrema direita na cabeça dessa galera aqui e fazer eles serem do nosso lado, né? Porque quando alguém levantar uma pauta... principalmente ser nossos consumidores, gente. Porque o Brasil Paralelo não tá fazendo isso simplesmente pelo seu amor à ideologia. Ele tá fazendo isso para ganhar um rio de dinheiro. Ele tá fazendo isso porque cada canal que ele coloca sob o guarda-chuva dele e que ele coloca X% de desconto, ele dá X% de desconto porque ele tá vendendo muito mais do que ele vendia antes. E aí ele vende o livro, vende o curso, vende a assinatura, vende o streaming e vai retroalimentando essa rede e expandindo essa rede. Exatamente, crescendo cada vez mais. Aí no texto aqui ele continua, iremos analisar nesse primeiro momento 3 canais distintos e seu histórico na plataforma. Em 26 de março de 2019 era criado o canal Linhagem Geek, vendido como um projeto de 2 irmãos. Um dos apresentadores faz parte do time de quem? Da Jovem Pan, do programa Pânico, o André Alba é um humorista que teve raízes no YouTube através de personagens de imitação do Homem-Aranha. A sua relação de inspiração no universo de quadrinhos não era uma novidade. Entretanto, quais seriam os motivos para retornar à plataforma dessa vez com um projeto geek, né? Aí ele continua, mano, só de estar o nome da Jovem Pan aqui, a gente já vai... Nossa, a gente já sabe o que vai vir, né? Após 3 anos de existência, a somatória de 226 mil inscritos e 33 milhões de visualizações é um diferencial dentro do YouTube e especificamente nesse nicho, né? Que é o de cultura pop, que a gente sabe que, por mesmo sendo um nicho grande, a gente sabe quais são os canais estabelecidos que tem e como é difícil você gerar visualização e crescer exatamente por essa concorrência, porque todo mundo adora falar de cultura pop, né? Todo mundo que pensa em começar um canal, muitas vezes pensa por aí. Ah, eu gosto de videogame, quero fazer um canal de videogame. Gosto de quadrinho, quero fazer um quadrinho. Por aí vai, né? Com divulgação dentro do programa da Jovem Pan e anúncios pagos e atrelados ao seu programa na emissora, o canal, após anos de propagação de conteúdo adverso, a modernidade teve sua relação com o Brasil Paralelo. Olha aqui, ó. Mais um grande momento junto com o Brasil Paralelo. Lançamento do documentário A Fantástica Fábrica da Sanidade. Informação e conscientização com muito entretenimento. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Conte sempre conosco. Olha aí a fotinha aí deles aí comemorando o rolê junto com o Brasil Paralelo. Então a gente já vê que tem essas ligações aí, né, tio? Cara, você tem 2 coisas que não tem no Brasil Paralelo, é informação e conscientização, né, cara? É verdade. Eu li passando tanto que eu nem... Caraca, saudade de quando a gente só dava risada do Você Sabia, de tipo, sabe, o Fatos Curiosos. Clickbait maluco, né, mano, cara? Porra, saudade dessa época da internet que a gente olhava e falava, eu vi isso no Fatos Curiosos, olha o tamanho dessa tartaruga sendo transportada na Ásia. E você ficava lá com aquele Photoshop da tartaruga no caminhãozinho. Oh, meu Deus. Cara. Divulgando material e conteúdo do conglomerado, além de uma forte campanha de propagação do serviço de streaming em seus vídeos, não se limitando ao YouTube, mas aos canais, redes sociais e grupos parceiros no Telegram e WhatsApp.
tem inúmeras citações promovidas pelos apresentadores, sempre destacando o Brasil Paralelo como fonte de qualidade em comparação à mídia tradicional, aquela coisa de tipo, ó, esse jornal tradicional que todo mundo tá há anos acostumado a compartilhar, eles não sabem a verdade de nada, tá ligado? Eles são a galera que tá colocando fake news aí na sua cabeça, tá criando coisa, a gente aqui é que tem a verdade, né? A gente é que sabe de tudo. Na extrema mídia, tá ok? A Meu extrema Deus. mídia está tentando derrubar o Brasil, a família, a saúde, a propriedade do Brasil, tá ok? Meu Deus. Antes o canal analisava apenas produções do nicho almejado, né? Mas de forma abrupta muda a abordagem para enfatizar um documentário importante para o seu público. E nele consta a teoria da conspiração do marxismo cultural e a necessidade de assinar o serviço de streaming do Brasil Paralelo. Então você vê que eles já mudaram um pouco o foco ali do canal para divulgar mais ainda esse documentário aí que fala do marxismo cultural. Ou seja, é o terror vermelho. Né? Sim. Da mesma forma que você teve o Satanic Panic, você também tem o Red Panic, né? Você tem o terror vermelho, né? Que é uma ideia, gente, que não é nada nova. É uma ideia que existiu durante o bolchevismo cultural e que foi muito reapropriada pelo macartismo. O macartismo, gente, é um fenômeno cultural da década de 50. É quando os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, percebe que, infelizmente, Dona União Soviética ganhou a guerra, cresceu pra caralho, chegou até nas portas de Berlim, e a água bate na bunda. Né? Então o macartismo, ele chega com essa ideia do terror vermelho. E aí o que os caras fazem? Os caras fazem o terror vermelho pra deixar o cara neurado, pra deixar o cara neurótico e fala, mas fica tranquilo. Você tá infectado, mas eu tenho um antídoto. Eu sou a salvação. Nossa, que bom, você tem um antídoto. Quanto custa? Quanto que você tem? É isso? Caralho, é sempre assim, mano. E como parte da construção de imagem de ambos os canais, a participação no podcast é complemento recorrente, né? Então você vê que a galera tá sempre participando lá. Replicando esse modelo, o canal do YouTube Heróis e Mais, criado em maio de 2019, tem a exata fórmula, elabora um vídeo especial de publicidade sobre um documentário essencial do Brasil Paralelo e participa de um podcast da plataforma. Então você vê aqui, ó lá, ó, pra os mesmos caras que falam que não tem política na cultura pop, nos filmes, nos quadrinhos e tudo mais, tá aqui, ó. A pressão ideológica na cultura pop. Como a esquerda arruinou uma geração. A origem da lacração. Invasão bolchevique. Olha lá. Que isso, cara? Olha o Dom aí, ó. Olha aí, ó, o que o tio tava falando aí. Entretanto, diferente do Linhagem Geek, esse canal pode entrar no âmbito da criação orgânica, inspirado em um modelo pré-existente, mas isso não é o enfoque do momento. Prosseguindo nas associações aos grandes conglomerados, o Brasil Paralerdos não é o único exemplo. Nós temos aqui, ó, o Jornal da Cidade Online é um veículo de mídia popular entre os eleitores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O sensacionalismo e campanha pró-governo foram pautas do canal e site através de 4 anos de mandato, para persistir na cooptação da juventude. O canal OK Nerd foi criado em 2020. O ambiente da pandemia permitiu uma campanha de transmissão ao vivo patrocinadas e atreladas ao Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade Online. Utilizando das influências do jornal, o canal permitiu uma extensa programação de entrevistados e participações, e a infraestrutura é a mesma utilizada nas transmissões do Jornal da Cidade Online, né? Então eles usam os mesmo formato, mesmo equipamento, mesma base ali, né? Entrevistas com quadrinistas e influenciadores através da divulgação do jornal gerava audiência, desempenho e publicidade em vez de uma evolução natural. O que é perceptível é uma cooperação entre grandes canais de mídia da extrema-direita para a promoção desses produtores de conteúdo. Então você vê que essa galera da direita tá sempre aberta a fazer collabs e trabalhar em conjunto com eles, porque entende a linha de diálogo que eles têm e o que eles também estão fazendo com o conteúdo deles, né? É basicamente isso daí, né, tio? Aqui, essa parte aqui. É assim, porque é um negócio muito nojento, cara. Muito nojento, velho. Porque, né, o nome OK Nerd não é à toa e você vai entrar nele agora. Nossa. Cara. Eu tô me segurando aqui, mas tem hora que é difícil, a gente até passa adiante do que a gente deveria pra falar. Agora, só voltando, cara, no Jornal da Cidade, cara. Uhum. É uma coisa pavorosa, velho. Mas assim, é negacionismo, sabe? Era durante o período da pandemia, reiterando todos os absurdos genocidas que o Bolsonaro tava falando. E a gente sabe muito bem que teve muito, não foi pouco,
né, influencer de cultura pop, influencer muito grande, que lacrou um 17, depois lacrou um 22, nervoso. Sim. Nervoso, né? Então, assim, não é difícil também cooptar essa galerinha, não, porque essa galera já vem sendo cooptada, principalmente nessa frustração, né, que vem da cultura estadunidense, né? A Sim. gente fala hoje dos Proud Boys e tal, mas a real, gente, é que esse tipo de grupo extremista na cultura estadunidense não existe de hoje, ele não tá tentando se aproveitar da cultura pop de hoje, velho. Isso é um Não, já negócio tá há que muito vem tempo. rolando assim há décadas e décadas e décadas. Sim, exatamente, mano. Não é. É que a gente. Como que eu posso dizer? Sabe quando você vai percebendo, opa, tá uma parada estranha crescendo aí, mano. Por que tá desse jeito? E aí quando você vai ver, mano, o bicho já tá grande demais, mano. Por isso que a gente quis fazer esse conteúdo aqui, mano. Porque tem pessoas que ainda não tem noção, né? Mas vamos lá. Vale ressaltar a utilização de um popular apito de cachorro neonazista nas introduções dos vídeos do OK Nerd. Mas foi encerrada sua utilização após a popularização do significado do gesto, mas está presente em vídeos antigos. Olha isso, mano. Olha isso. Cara, Em assim, primeiro momento, o símbolo OK seria uma ligação lógica pelo nome do canal, né? Entretanto, essa tática é recorrente dentro de grupos neonazis. E olha essa imagem, tio. E mais ainda, cara, você vê essa imagem, você vê como que ele tá fazendo o OK. Não é só fazer o OK. não Tem é uma assim. posição ali que ele tá fazendo OK. Essa posição muda. Você tem foto do Proud Boys fazendo o OK, tá? Você tem foto, por exemplo, vocês vão se lembrar, né, em 2021, quando o Felipe Martins fez um OK desse, Sim. acho que foi num rolê do Senado, alguma coisa Sim, assim, sim. cara, que inclusive causou, assim, uma polvorosa violentíssima, né? Aí depois o cara chega e fala, não tem nada disso e tal. Só que aí, por exemplo, você pega, né, o maluco que assassinou 51 pessoas Sim, que ele fez dentro lá do júri, na né? Nova Zelândia, cara. O cara fez isso quando ele foi preso pra mostrar pra todo mundo, cara. Sim. Ah, então assim, olha que loucura, né? É uma grande coincidência onde quem faz isso pra mostrar pertencimento um pro outro é o Proud Boys, que é abertamente supremacista racial, e um assassino neonazista. Porra, Exato. que coincidência é essa, meu irmão? Pois é. E sabe o que eu acho mais louco? O que me deixa meio triste é que eu sei, eu prefiro acreditar nisso, que tem jovens que não têm esse conhecimento do que a gente acabou de falar. Não tem. E aí pra eles era só, vocês são chato. Só que eu sempre falo, jovem, você que tá vendo isso de alguma forma, abra sua mente, vai atrás de estudar, buscar fonte pra você ver que não é um OK simples. Isso aqui virou um apito de cachorro, onde a galera que se considera supremacista branco, né, é contra qualquer tipo de pauta identitária, representativa, enfim, fica usando pra mostrar que eles estão por aí, tá ligado? Eles não acabaram, a gente não tem vergonha, a gente tá aqui. Então é importante. E aí você tem uma ter outra isso. coisa, né, Load? Que assim, a gente que não sabe e erra, a gente lê e aprende, cara. Eu Exato. descobri esse rolê do OK, porque em alguma live alguém falou alguma coisa, eu falei, porra, OK, fiz o símbolo do OK. Os caras falaram, João, você não pode fazer isso. Eu falei, por quê? Aí o cara falou, não, lê isso aqui. Aí eu fui ler o negócio e fiquei tipo assim, caralho, meu irmão. Pois é. Sacou? E eu não faço mais, eu policio minha mão. Você entende? Porque, tipo assim, porra, eu cresci, cara, na década de 80, na década de 90, a galera fazia isso. Sim, exatamente assim, ó. Igual a gente faz joinha, sacou? Fazia o negócio, sacou? E aí, agora, só que é o seguinte, beleza. Aí você descobre e você aprende o negócio e aí você evita. Só que chega uma hora, velho, que os caras continuam fazendo sem parar um segundo, velho. Exatamente. Mano, pra tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha só a imagem, mano. Olha isso, cara. E aí você linka essa parada com tudo que tá sendo discutido aqui, apresentado, né, as coisas que eles são contra. E, mano, o buraco ainda nem chegou mais no fundo, né? Ainda tem mais coisa ainda. Aí a gente tem a imagem aqui, né? E aí, assim, você vê a mãozinha, né, que É. não é um homem negro fazendo Não, um OK, não, né? É não. um homem branco de terno, né, assim. E outra, né? Eles pararam de usar, mas tá lá nos vídeos antigos depois da popularização. Porque enquanto tava ali entre a gente aqui, tudo bem, né? Pô, tá entre nós. Depois que populariza e a galera começa a descobrir, aí é foda, né? A galera vai querer mudar. Aí tá aí, né? Aí o canal Piuí assume a chantagem das agências de publicidade para lacrar. Outros veículos de mídia alternativa da extrema-direita optaram por fazer suas produções dentro de seus respectivos canais em vez de um investimento externo, como o canal PH Vox,
produzindo transmissões ao vivo com o intuito de trazer o nicho geek para o seu público. O fator de investimento e relacionamentos não se limita ao YouTube como objetivo. A construção de espaço nas demais redes sociais é ampla, principalmente em plataformas como a Rumble, a Coast TV, entretanto externo aos objetivos da doutrinação. Páginas de Facebook, comunidades do Reddit, serviço do Discord e canais do Telegram são outras formas de propagação da pauta. Aí, e assim, gente, a gente sabe muito bem o que é o Rumble, né, velho? Exatamente. A gente, né, já ouviu falar da Coast TV e tal. E assim, cara, o que são esses? São serviços aonde foda-se. Se você tá fazendo e ganhando dinheiro, os caras não estão nem aí pra nada. Exatamente. Os caras tá só querendo saber dinheiro no bolso deles, né? Então, assim, muitas vezes são canais que já foram banidos do YouTube, que já foram banidos da Twitch, que foram banidos de outra plataforma, por ter exagerado, gente. Porque, assim, desculpa aí, mas vamos ser sinceros, né, velho? Não é que o YouTube tem uma grande preocupação moral, não é que a Twitch tá muito preocupada moralmente, mas é porque chega uma hora que a galera chuta tanto balde que os caras falam, não, meu irmão, tu passou de todos os limites, não tem como mais. Aí, esses caras todos vão se reunir nesses lugares. Então, assim, esse lugar, cara, é o serviço de YouTube do 4chan, tá ligado? Exatamente. Tem que, mano, é o que eu falo pra todo mundo, tio, que acompanha meu conteúdo. Presta atenção nos discursos dos canais que vocês assistem, no que eles estão defendendo, o que eles estão falando. Você realmente pensa isso? Se você realmente pensa alguma dessas coisas, converse com seu pai. Chega assim e fala, pai, eu tô vendo um canal aqui que tá com um papo assim, o que o senhor acha? Vai conversar com outras pessoas fora só do canal e daquela bolha, tá ligado? Tenta entender, porque às vezes a pessoa vai chegar e falar, pô, irmão, essa sua ideia é meio torta, tá ligado? Presta atenção. Pô, porque eu acredito, tio, que às vezes é adolescente, é criança, tá ligado? Não, agora se já é um velho, já que tá com essas ideias tortas, aí é catavento, né? Aí não tem muito o que fazer, não. Aí vira catavento. O movimento orgânico dos nerds contra a representatividade, né? Aí a gente vai lá. A construção estética é um componente importante para se destacar após a publicação do material do curso de Peter Jordan, o youtuber e empresário conhecido pelo seu canal Ei Nerd. Muito da influência ficou nítida nesse nicho, as camisetas de tecido esportivo, o cenário sempre amplo e repleto de informações, thumbnails sensacionalistas e um linguajar simples e objetivo. Mas justamente essa conduta é oriunda de seu curso, né? Então a gente vê aqui que esse lifestyle, né? Esse lifestyle ali é o que a galera gosta de usar bastante. Além de inspirar uma geração de youtubers nerds, Peter Jordan destaca em seus ensinamentos a necessidade de não inserir militância. Por questões de direitos autorais, não é ilícito anexar nenhum conteúdo do curso de formação de youtuber de Peter Jordan, mas é permitido afirmar que ele recomenda de forma clara não aborde temas políticos em seus vídeos, mas em outro momento alega a necessidade de criticar a lacração. Essa afirmação também foi realizada em um podcast pelo mesmo. Olha aí, não ponham políticas nas minhas obras, não fale sobre isso, nunca debata, mas sempre critique a lacração, a representatividade, a luta de classes, qualquer coisa que você olhe e entenda como isso, você vai ter que criticar. Olha aí, olha aí. É aquela coisa louca, né? Não fale de política, a não sei enquanto você está falando de política o tempo inteiro, né? Exato. É o famoso conto da internet, ele tirou a minha calcinha e o meu sutiã, me deixando apenas de calcinha e sutiã, né? Meu Deus do céu, mano. E é muito louco, porque pra esses caras, é como se a gente eles não fossem também militantes, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, eles não são militantes. Eles estão ali militando na extrema-direita, com as pautas que eles acreditam, os pensamentos que eles acreditam, mas eles não se enxergam como militantes. Pra eles não são, eles não falam de política. É aquela coisa, né? Até que ponto eles não se enxergam como militantes e até que ponto é interessante que eles se vendam como se não fossem, né? A gente vai ter que pensar em abstrato, né? Exatamente. O que é uma coisa e o que é outra. Cara, o modelo de sucesso oriundo das dicas da plataforma realizada pelo Enerd e aliados aos investimentos de conglomerados da extrema-direita resultam no agrupamento dos jovens para realizar críticas às tendências atuais. Não que se resuma, né? A juventude atual. A reflexão de nostalgia e conservadorismo é um aspecto crucial da pauta desse movimento. É o que eu falei lá atrás, que, mano, eles sempre voltam para esse negócio de nostalgia e o conservadorismo como antigamente era melhor. E não era. Tá ligado? Muitas vezes eles colocam isso, mas por que tal personagem antigamente vendia mais?
Do mesmo jeito que ele também vendia menos em algumas histórias. Do mesmo jeito que se a gente pegar qualquer personagem, até mesmo o Miles Morales hoje em dia, tem momentos que ele vende mais e tem momentos que ele vende menos. Porque depende do roteirista, depende da história, porque não é uma pessoa só que tá fazendo tudo, né? Então, porra, essa parada é o que mais me pega. Por isso que não dá pra ficar respondendo sempre os nerdola, porque vai ficar redundante. A gente vai ficar num Cara, ciclo. e é aquela coisa, né? O cara começa falando assim, pô, no meu tempo era muito melhor. Aí o cara que é da idade batendo ali com ele falando, pô, é mesmo, que saudade. Ah, o Sonic nessa época era muito mais difícil. Tinha um botão só, você morria 780 vezes pra fazer Sonic 1. Os caras falam, Sim. ah, é isso mesmo, Sonic 1. E você lembra nessa época que mais branco tinha trabalho? Aí você fala, o quê? Sabe? Então, assim, é isso. Os caras vão dando um Sim. passinho até dar o salto. É. E aí, nesse salto, entra o racismo, entra a homofobia, entra tudo, sacou? Porque os caras vão tentando trazer, né? Eles estão atraindo com mel. Você pega mais mosca com mel do que com fel. Você Exatamente. entendeu? Então você fala assim, não, vem cá pra você ver tal, não sei o que tal. Mas você não se sentia mais representado? Não tinha mais gente como a gente? Aí você vai ver um cara branco. É, exatamente. E é aquela coisa, né? O politicamente correto é chato. Antigamente que era, sabe? Porque hoje em dia você falar uma parada ou outra é, ah lá, no meu tempo que era bom, pô. Eu podia te ofender, te xingar e você nem ia reclamar, pô. Você ia ficar quieta aí, pô. Meu Deus do céu. De forma externa, existe a criação orgânica de jovens inspirados pela necessidade de ser contrários à modernidade. A vasta quantidade de pequenos canais nesse sentido foge ao campo de explicação do texto, mas é importante ressaltar que esses canais pequenos ou sem envolvimento nítido de conglomerados da extrema-direita realizam um trabalho de propagação de teoria da conspiração e o mais alto nível de racismo, homofobia, xenofobia e demais preconceitos. E aí quem aparece aqui, olha só quem apareceu aqui, oxi, do nada, o cara que eu... foi o primeiro cara que eu reagi do nada, ora. O canal Tragicômico é um exemplo a se ressaltar. Mesmo não tendo envolvimento direto, se tornou um propagador de discursos e materiais sensacionalistas, desde alegações como o George Floyd ter sido uma grande... Caralho, puta que pariu, mano. Caralho, George Floyd, eu não tinha visto isso. George Floyd ter sido uma grande armação da mídia, ou expondo a realidade do caso racista no Carrefour, atraindo o público com vídeos análises sobre a lacração em obras populares. Introduz materiais radicais como forma de cooptação, em vez de realizar análise e criação de conteúdo sobre o mundo nerd e geek. A estratégia é implementação de forma coordenada desse discurso. Olha aí, mano, olha isso, cara. Nossa, velho, bicho do céu, cara. E tá um print aqui do vídeo, né? Porque não se sabe se o vídeo ainda tá no ar, então é um print diretamente do YouTube, né? Com quase 200 mil K de views aqui em 2020, a verdade sobre George Floyd. E, tipo, como se ele tivesse essa verdade e como se tudo isso fosse culpa do quê? Da lacração. A esquerda fez isso, né? A galera tá fazendo isso e você não tá sabendo. Os casos de racismo no Carrefour, tá morrendo gente preta lá porque eles estão implantando essas pessoas lá pra morrer. Olha isso, pra dar mídia, mano. Mano do céu, cara. Olha a teoria que os caras vão, mano. Velho. E aí eles misturam tudo com cultura pop, porque sabe que o jovem vai procurar lá a origem do Homem-Aranha, a opinião sobre o Aranha-Verso, e aí vai estar lá mascarado na opinião dele sobre o que ele achou do filme, esses tipos de discursos sensacionalistas, os preconceitos por trás ali, cara. Caralho, cara. Puta que pariu, tio. Quer dar o parecer de alguma coisa ou não, tio? Nossa, velho, tem hora que... Não, velho, porque tem hora que é duro, sabe? Tem hora que você começa a pensar as coisas na sua cabeça e você ouve a voz do seu advogado falando melhor não, melhor não. Sabe? Porque assim, porra, bicho, é muito doído, velho. A gente tá diante, né? O caso do George Floyd em específico, cara, é um assassinato brutal sendo filmado, cara. Caralho. Sabe, cara? É um assassinato brutal sendo filmado e é uma coisa assim pavorosa, cara. É uma coisa pavorosa. Então, assim, você vê como que os caras funcionam, velho. E isso, velho, é algo que foi muito comum nos Estados Unidos, cara. A gente fala assim, porra, que absurdo, o maluco no Brasil tá falando sobre o caso de George Floyd pra trazer a verdade oculta, que é basicamente, né, algum tipo de racismo maluco, né? Só que isso, cara, ele não tá criando esse conteúdo, cara. Ele tá retroalimentando, traduzindo esse conteúdo, cara. Sim. Esse
tipo de conteúdo, esse tipo de coisa. E isso não é de agora, cara. Quando você pega os grandes massacres que tiveram nos Estados Unidos na década de 90, os conflitos de Los Angeles e tal, toda a mídia de extrema-direita, todos os pensadores da extrema-direita estavam lá falando e criando milhões de teorias conspiracionistas, e falando que é mentira, e falando que não sei o quê. E esse jovem aí, cara, tá simplesmente consumindo esse tipo de coisa no 4chan, consumindo esse tipo de coisa em inglês e trazendo pro público no Brasil, sacou? Ele Exato. serve como agente de replicação pra essa coisa. Que bizarro, né, mano? Vira outro bueirinho de esgoto, só que dessa vez caindo no Brasil, tá ligado? A encanação vai indo pra vários lugares, mano. E na cabeça dessa E galera aí você aqui... vê, né, cara, como é que é a estética da coisa, né? No fundo você tem uma cidade americana, que eu acredito que seja Nova York, Sim, né, ali no fundo. parece que sim. Né? É Central toda Park. uma estética, cara, que fica parecendo como se fosse jornalismo, tá vendo? Meu Deus. Esse negócio aí embaixo, né, com os dados, as informações passando embaixo, é uma estética jornalista, como se fosse um painel de debate ali no fundo, né, encenando para trazer uma aura de credibilidade para algo que é só Merda, racismo reacionário doido, cara. E é bizarro como esses tipos de canais crescem, cara. Isso é a parada que vai mais me deixa em choque, assim, porque tem pessoas fazendo um trabalho sério, tá ligado? Da hora, que não tem a mesma visibilidade. E esses caras não estão se importando se a gente tá falando que isso é errado, porque no final do mês eles estão felizes com o dinheiro que tá caindo na conta deles. Eles estão um pouco se lixando, tá ligado? Eles estão importando com a AdSense do YouTube. Porque quanto mais essas pessoas sabem que elas falam merda, mas elas ganham uma visibilidade, uma monetização. Por isso que Aí você vê, cara, o maluco em 2020 no print, eu acho que ele tem 800 mil seguidores em 2020, velho. 800 mil e... 800 mil... Se eu não me engano, agora ele deve estar com 1 milhão e pouco, mano. Se eu não me engano. É bizarro, cara. O procedimento é simples e objetivo. Através do enaltecimento do discurso contrário e pautas progressivas, o método é inserir a ideologia imaterial da extrema-direita, desde teóricos ou influenciadores. Páginas no Facebook com enfoque no humor nerd publicam e contribuem para campanhas da editora Super Prumo, uma editora anti-lacração de quadrinhos. Mas também é ressaltado... Caralho, existe... Puta que pariu, mano. Mas também é ressaltado para comprar obras de revendedora Sedete. O que não é relatado é a revenda de material do Brasil Paralelo e livros religiosos cristãos conservadores pela revendedora. Ou seja, na hora que a gente começa a ver isso, a gente começa a dar o follow the money, né? Vamos começar a seguir o dinheiro e descobrir de onde que esse dinheiro vem. Porque assim, porra, cara, beleza, os caras do Brasil Paralelo têm grana, são os moleque ricos que fizeram, mas assim, os negros chegam num ponto que estão gastando 16, 18 milhão só em YouTube. Né? Aí você vai ver a mesma coisa que vende a deles e que tá fazendo propaganda em milhões de lugares, também tem dinheiro de cristão conservador. Aí você fala assim, então esse dinheiro tá vindo de algum lugar. Aí você entra na página dos caras, tal, não sei o que, aí você vê lá, não, a fundação não sei o que ajuda na construção do não sei o que. Aí você vai... Exatamente, aí você vai descobrindo que essa grana é vultosa e que ela vem de lugar grande, né? É foda. A editora, promovida por inúmeras páginas no Facebook, perfil no Twitter, cujo conseguem a disponibilidade dos artistas para vídeos e entrevistas, tem relação comercial de revenda com uma empresa de literatura conservadora radical. Não é uma questão sobre a retratação humorística da realidade com memes e montagens sobre produções pop, mas a relação comercial para a divulgação desses materiais. Nos canais de comunicação associados, o que ocorre é a luta contra a mídia tradicional, que no caso são canais... Extrema imprensa! Essa galera aí! Da extrema imprensa! Que no caso são canais progressistas de grande alcance, como Omelete, né? A galera chama de Omelete. Omelete é ótimo. O Omelete, Legião dos Heróis e Jovem Nerd. Além da constante publicação de mensagens preconceituosas, informações falsas sobre a Covid-19 e propaganda de conteúdo, lógico de quem? Do Brasil para lerdos. Tá aqui. E é que a gente vê ele chamando o Omelete de Omelete, né? E o Jovem Nerd de Jovem Frágil, Ovelete, olha lá. Caralho, cara. E aí vários prints deles falando aqui, ó. Se você falar mal de algo relacionado a negros, mulheres e gays ou alguém deficiente, pode ser até preso. Ué? E, tipo... Se você comete um crime, agora é crime cometer crime. Load.
Caralho, cara. Meu Deus do céu, mano. Os prints aqui é bizarro, mano. Não vou nem passar por eles. Mas isso aqui é bizarro, tá? A matéria vai estar aí pra vocês darem uma olhada lá. Além da organização persistente, a utilização de memes e verbetes humorísticos é um dos principais rótulos para a propagação da doutrinação política. Existe uma variedade de formas de encontrar estes grupos reacionários nas redes sociais, sem adentrar fora dos limites da internet primária. Ou seja, né, você não precisa de entrar no 4chan, você não precisa de instalar um Tor, você não precisa de mexer em site Onion. Não, os caras estão aí, estão no Facebook, estão em grupo aberto do Zap, estão em tudo quanto é lugar. O lixo chega até você. Exatamente, mano. Os caras tá... Caralho, cara, que merda, né? Administradores e donos de perfil que se associam direta e indiretamente com esses canais realizam esse procedimento de manifestação de opiniões preconceituosas em suas redes. Aí, Conhecido popularmente como crime. Exatamente. Uma geração contra a lacração. O resultado é uma geração de jovens com o ideal de uma conspiração da esquerda para inserir pautas progressistas de forma alienada no cotidiano da cultura pop. Qualquer relação com a evolução social ou tendência de mercado é tratado como escárnio. Isso aqui é o mais puro verdade. Essa galera, eles enxergam, tio, que a gente debater racismo, debater coisas que a própria história está apresentando para você, é a esquerda querendo lhe doutrinar. Sendo que em nenhum momento eu ou qualquer pessoa de esquerda, porque eu sou de esquerda, esteja querendo doutrinar. A gente só tá querendo abrir o diálogo, a conversa, fazer você não ficar fechado na caverna, porque como diz Freud, seus olhos vão arder de tanto tempo dentro da caverna. Não tô falando do pensador lá não, o filósofo, tô falando do rapper. Ele fala isso, porque é isso no final, né, mano? E eles veem como isso, ó, tudo tratado como escárnio. Por isso que é difícil você conseguir ficar... nesse debate. O legal é que ele fala não só, né, da relação com a evolução social, qualquer tendência de mercado, ou seja, o cara tenta escamotear, tenta esconder, quando o próprio mercado se aproveita de pautas que são válidas para transformar essas pautas em pautas lucrativas. Exato. Os caras falam assim, não é questão de mercado, não é questão de nada disso, não. É a esquerda, é a conspiração internacional dos judeus bolcheviques. Exato. E é muito louco, né? Porque é aquela coisa, a esquerda quer te doutrinar. Eu não tô doutrinando. Eu tô jogando aqui um monte de ideia, um monte de teoria da conspiração na sua cabeça. Você tá com a boca aberta pegando, comendo, mas eu não tô te doutrinando. Eu tô te libertando pra você ser um maluco igual eu, tá ligado? Que acredita que todo mundo tá contra você. Quando no final é totalmente o oposto, cara. Caralho, cara. Meu Deus do céu, mano. Durante uma manifestação nos Estados Unidos de supremacistas brancos, era possível observar na multidão capacetes do Capitão América, o que em tese não teria relação se torna o resultado mais plausível, né? Utilizando a internet como reduto de segurança, seus canais e servidores agrupam preconceitos extremistas, além de uma questão sobre interpretação subjetiva de qualidade. A relação de pejorativo ao representativo é o discurso da guerra cultural, né? Que é aquela coisa, os caras eles interpretam como eles acham que é certo, eles tiram. Esses dias eu vi um cara falando que os X-Men não era que só não tinha política, tá? Era outra, eles eram adorados. O público, né, as pessoas do universo dos X-Men adoravam eles. Eles não eram oprimidos. Sim. Né, o pai da vampira que o conte, né? Exatamente, não. É que X-Men não é sobre política. Aliás, eu vou além, tá? Vou além. Acredite se quiser. O cara que eu mostrei naquele vídeo dos X-Men... Eles eram tão adorados que o professor Xavier tem um orfanato, né? Verdade. E aquele cara, tio, que eu mostrei que ele fala que X-Men não é política, ele veio falar pra mim que lição de moral... não é política. O que os quadrinhos te dá é uma lição de moral. Não é política. Não é. Então, você não pode colocar aquilo como uma política. Porque, para eles, política é só esquerda e direita. Não é o mundo como um todo, né? Mano, é maluco, tá ligado? É maluco, mano. Como que você vai conversar com um maluco, mano? Não tem como. E aí eu vou falar o quê? O cara tá usando a foto do Olavo de Carvalho, mano. Eu fui ver a foto do cara lá pra ver quem era que tava me respondendo. Tava lá com a foto do Olavo de Carvalho, pô. Velho, o Magneto tá matando nazista na Argentina pra dar lição de moral. Meu Deus, mano. Tá foda, mano.
Caralho. Quando é indagado uma reflexão sobre o processo de evolução do sistema comercial das produções, a retórica é alterada para o campo da afirmação sobre o marxismo cultural, Aí, ó. mesmo com inúmeros materiais alegando a ficção dessa afirmação. É o necessário para promover a união dos jovens necessitados do processo de rebeldia. É aquilo, por mais que a gente mostre fontes, dados, que aquele cara tá inventando coisa, ele tá tirando do nada, você tem que ter fonte, dados, não é o marxismo cultural, cara. Caralho, tudo volta pra isso. É isso, cara, volta pra isso, por quê? Porque é o moinho de vento, cara, é quixotesco, sabe? Você cria o moinho de vento, você cria o monstro em cima do moinho de vento pra você combater o monstro. Exato. Entende? Então, assim, é um rolê quixotesco, cara, e é nesse momento, velho, que a gente fala, cara, da necessidade que a gente tem aqui, porque a gente não tá aqui só pra divulgar o conhecimento, a gente tá aqui pra criar essas redes, cara. Exato. O que a gente faz aqui de criar essa rede das galera, que um chat vai pro outro, que a Twitch faz tão bem, que a gente consegue fazer fora, que a gente faz na Soberana, que vários produtores fazem, que vários coletivos fazem, que a gente leva as pessoas a se organizarem, organizar nos partidos, organizar nos movimentos, organizar nas organizações sociais, cara, é exatamente isso. Por quê? Porque a gente precisa de substituir uma sociabilidade por outra. Sim. Não basta eu simplesmente mostrar pro moleque nerdola que tá ali, muitas vezes como vítima, né? Antes de virar o algoz, ele é a vítima repetindo o discurso do algoz, né? Simplesmente isso, cara. Eu preciso de conseguir inserir ele socialmente em algum lugar, cara. Porque Exatamente. esse cara precisa dessa inserção, ele precisa do sentimento de grupo, ele precisa do sentimento de pertencimento. Por isso que o nosso trabalho, cara, não é só um trabalho de educação, é um trabalho de criação de comunidades, cara. Exato. É um trabalho de ensinar as pessoas a serem cada vez mais empáticas, de você abraçar os seus amigos, de você não ter vergonha de falar dos seus sentimentos, de um abraçar o outro, de um dar a mão pro outro quando tá caído, pra gente poder caminhar junto, cara. Exatamente. Porque a gente tem que substituir isso por essa outra sociabilidade, cara, que ela não é só possível, cara, ela já existe, já existiu no passado, e enquanto houver humanidade, ela vai existir. Exato, mano. No final, cara, a gente só quer que todo mundo fique bem, tá ligado? E isso tá fazendo retorno, tá, tio? Porque eu recebo comentário nos meus vídeos dos Nerdola chorando de pessoas falando, eu queria um grupo pra poder discutir quadrinhos e conversar. Eu mando lá o nosso Discord. Então, realmente, tem pessoas que elas estão nesse exato sentido que você falou, estão perdidas, querendo um lugar seguro pra conversar, trocar ideia, se abrir, e aí elas acham lá um lugar onde ninguém vai julgar elas pelos que elas pensam, pelos que elas têm a dizer, saca? E ter fontes e dados pra ela poder estudar, se ela quer estudar, ler livros, entre outras coisas. Discord da Soberana também, tá? Entra lá, tá aí na descrição bonitinho pra você. Você vai ter até psicólogo lá, parça. Tá vendo? Até psicólogo você vai ter lá, mano. Porra, mano. Porra, mano. Caralho, tio, pô. Nem gibi, mano. Os caras dão de graça, cara. Tá dando psicólogo aí pra galera ter assistência emocional, mano. Cara, é o famoso nós quer mulher sim, quer um din também. Quer ver tudo os neguinhos lá vivendo Exatamente. bem. Só que aí, pra mim, a luta vai além. Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem. Sabe? É Exato. isso, velho. Exatamente. Porra, mano. Sempre tem uma frase do MC. Já foi Racionais e MC daqui, tá? Já foi, já. A ignorância se torna um método de conquista e a propagação de uma mentira, ou no caso de uma verdade para lerdos, é o sentido mais importante. No final, a cultura pop se tornou o reduto perfeito para arrecadar uma nova legião de fascistas através da solidão e opressão de não se enxergar mais como projeto da sociedade idealizado em suas mentes. Os movimentos organizaram através de investimento e alicerces nos veículos tradicionais e ocasionais. Aliás, eu queria Olha abrir isso, cara. Vai lá, Vamos, tio. fala. Não, pode falar, Eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre Legião de Fascistas, uma parada que eu percebo que é importante a gente comentar aqui, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas comentando isso, falando, eu não sou racista, eu não sou fascista. Você ter uma opinião racista não quer dizer necessariamente que você seja um racista. Às vezes a pessoa ela tem aquela opinião sem saber. Que nem o tio, como assim sem saber? Por exemplo, o tio tava falando que fez o símbolo do ok e ele não sabia que aquilo ali era uma parada escrota, tá ligado? Porque tem pessoas que elas não estão indo estudar. Então eu prefiro acreditar que nem todo mundo tem uma opinião racista porque ela realmente é. Às vezes ela tá
querendo, ela tá só sendo o veículo do discurso. Ela tá ali só, opa, eu ouvi fulano falando, então eu tô replicando aqui porque, pô, eu gosto do cara, o cara falou isso, sabe aquele pastor? E lembrando, né, depende do contexto. Não tô querendo dizer que, tipo, calma. Não, depende do contexto, porque eu acho que às vezes você falar pra pessoa, você foi racista, ela se assusta, porque a palavra racista pra ela é muito pesada. E aí acaba quebrando já o diálogo pra mostrar pra ela o porquê que ela tem que parar com esse pensamento escroto, entendeu? Então eu sou sempre aberto a tipo, pô, irmão, vamos tentar conversar pra você entender o que eu tô querendo te dizer. Não tô te falando que você mata pessoas, mas esse seu discurso alimenta essas pessoas que mata, tá ligado? É como eu penso, tio. Não tô falando que não é crime, chat. Eu tô falando só que tem adolescentes, sabe? E tem velhos que pensam de outra forma. Cara, é aquela coisa, né? O Frantz Fanon, ele fala um bagulho que é muito forte, cara, que ele fala que não existe sociedade meio racista, Aí, ó. né? Ou a sociedade é racista ou ela não é. Se ela é racista, o genocídio, o campo de concentração, ele pode até não existir na prática, mas ele já existe Exato. como horizonte de possibilidade. Nós todos, cara, somos criados numa sociabilidade que é racista, que é misógina, Exato. que é LGBTQIA+, fóbica, né? Então, isso é foda. Muitas vezes a gente tá aí repetindo esses discursos sem nem se aperceber deles. Mas Isso. a partir do primeiro segundo, cara, que você percebe ele, cara, se você opta por não mudar, aí o bagulho é diferente. É exatamente. Né? Os alemão têm um ditado que é assim, né? Tinha 11 pessoas sentadas numa mesa. Um nazista se sentou, ninguém se levantou, tem 12 nazistas sentados numa mesa. Exato. Né? Então é isso, cara. A partir do momento que você tem a consciência, que você se apercebe do rolê, cara, continuar nele é uma opção. Ser Exato. inserido nele, muitas vezes não é. Né? Isso aí. A gente tem todo um rolê cultural que vem atrás da gente e tem a cooptação também, tem símbolo que é cooptado, tem símbolo que significava uma coisa, os caras vão lá e cooptam. O Pepe e o Sapo. Nossa, o Pepe cara. e o Sapo não nasceu como um rolê nazista Exato. e fascistão. E era Sacou? bom, Ele foi mano, ele era roubado, legal pra caralho, né, mano? Porra, aí a Twitch teve que fazer o quê? Banir, né? Porra, mano. Caralho, teve outro emote da Twitch também que começou a ter essa conotação lá, porque o cara tava envolvido com umas paradas escrotas também e tal, e era o rosto dele. Porra, cara. Mas é exatamente isso, tio. O que você ia comentar? Eu só queria dar esse disclaimer, porque eu sei que às vezes tem jovens que na flor da pele eles ficam lá, tá me chamando de racista, tá me chamando de... Calma, mano. Calma. Não, mas é isso, cara. Eu acho que é interessante a gente colocar isso, né, cara? Porque, assim, ele não é necessariamente uma escolha, mas continuar nele é. Uma vez que você sabe, aí você tem escolha de sair mesmo. É, exatamente. O natural é a luta contra a mudança de design do MM. Em vez de compreensão do ridículo da situação, no Brasil não é distinto à realidade. Com a influência do Estado, a censura é promovida com o apoio desses grupos. A evolução e a luta extensa e árdua por direitos civis de grupos minoritários é reduzida ao pífio, né? Então a gente vê que como muitas vezes essas paradas que a gente acaba lutando, os caras acabam transformando em chacota, né? Em coisa boba. Porque pra eles, no final... né? Porque eles são pessoas muitas vezes brancas e tem pessoas negras também e pessoas LGBTQIA+, que às vezes estão nesses discursos também e eles querem utilizar a carta que não faz sentido nenhum, mas enfim, né? Que é, eu também sou negro, eu também sou gay, discordo de você, tá tudo bem, né? Fazer o quê? Mas você tem que entender que o que você acredita é algo que só funciona na sua cabeça. Vira um discurso pífio, né? Acaba esvaziando cada vez mais, mano. Em seus vídeos, os youtubers citados sempre agregam como fator negativo a inclusão de pautas progressistas, fortalecem discursos da modernidade estar corrompida por valores errôneos, e o resgate à nostalgia e à evidência de qualidade. Jamais existe a possibilidade de uma produção ter minorias e não ser levada em consideração como um fator alienador. Mas a construção de vídeo para o público infanto-juvenil e a edição seletiva de documentários falsos com informações equivocadas e financiamento de publicidade ideológica não é uma problemática para esses comunicadores. Olha aí, tá vendo? Ou seja, né, é aquela coisa, né? Não mexa com política, a não ser com a nossa política. Exatamente. Né? Não fale de política, a não ser o tempo todo quando você tá falando de política. É você fingir que você não tá fazendo aquilo que você tá fazendo, né? É hipocrisia pura. É. Por quê? Porque é a manutenção de um discurso ideológico que ele é idealista. Ele não aguenta 5 minutos de trocação franca com a realidade material dos fatos. Não.
Não. Então o cara tem que criar todo um discurso, porque esse discurso não aguenta a verdade, não aguenta a realidade. Sim. E essas pessoas se escondem muitas vezes através dessas paradas, porque como que você vai discutir com uma pessoa que ela tá presa só em nostalgia, né? Que é, no meu tempo esse desenho era mais legal, porque, eu gostava. E você traz fontes falando pra ele, mas eu acho que se hoje em dia sair, você ia chamar de lacrador. Não ia, porque só tem um episódio de lacrador. Não, o desenho inteiro mas na minha época não tinha, sabe? Vai sempre ficar voltando pra isso, mano. Então não vai adiantar. Poderia trazer citações de youtubers com comportamentos preconceituosos ou detalhar como todo o discurso é de um sensacionalismo desproporcional. Mas irei me atenuar a uma relação objetiva com um discurso similar de outrora. Olha isso. A doutrina do marxismo repudia o princípio aristocrático da natureza e o substitui pelo privilégio eterno da força e da energia da massa numérica e de seu peso morto. Assim, nega o valor individual da personalidade humana, impugna o ensino de que nacionalidade e raça significado primário e ao fazê-lo, tira os próprios fundamentos da existência humana e da civilização humana. Se o ensinamento marxista fosse aceito como fundamento da vida do universo, levaria ao desaparecimento de toda a ordem que é concebível para a mente humana. E assim, a adoção de tal lei provocaria o caos na estrutura do maior organismo que reconhecemos, com o resultado de que os habitantes desse planeta terrestre finalmente desapareceriam. Eles acreditam que é um meteoro, tá ligado? É pra desaparecer tudo. Ou é um meteoro, ou é o climático lá, tá ligado? O aquecimento global. Ou é um aquecimento global. É o meteoro do comunismo. Esse próximo parágrafo é maravilhoso. Toda essa citação de forte semelhança com o discurso dos youtubers citados ou documentários do Brasil Paralertos e, curiosamente, essa citação foi retirada do segundo capítulo do livro Minha Luta de Adolf Hitler. A única mudança foi a retirada da palavra judaica após marxismo. Olha isso, tá vendo mano. que eu te falei? Eu te falei dos judeus, aí eu te falei do bolchevique, o judeu internacional, eu falei do Hitler lá no Mein Kampf. Aí, ó. Olha tá isso, vendo mano. Mano, e sabe o que é bizarro? É que, tipo, por favor, mano, você que é jovem, mais uma vez, meu apelo é mais pra você. Pega esse livro, Minha Luta de Adolf Hitler, e procura isso aqui, ó. Procura esse discurso e vai lá ver se realmente é. Porque provavelmente vai ser, tá ligado? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o link, ó. Porra, mano. Durante o livro, o Manifesto Nazista esclarece, além de sua escrita, mais a conduta do seu regime à associação da modernidade com o errôneo. E aí, sendo o marxismo a causa da decadência do povo alemão, página 117, é isso, né? Uma das metas do nazismo é a sua aniquilação. Esta luta deve combinar força bruta com uma ofensiva por novas ideias. Página 129. E aí depois vem o centrista iluminado com teoria da ferradura para falar que tudo é totalitarista e que os dois são iguais. Olha que coisa absurda, né? O Hitler fala o tempo inteiro, que o objetivo do pensamento dele é destruir o marxismo. Por quê? Porque ele está ancorado, né, nesse passado dos Nibelungos, do anel dos Nibelungos alemão, que é um passado mítico, ideal, criado na cabeça dos malucos que nunca existiu. Sim. Né? Para quê? Para tentar criar uma sociedade conservadora, reacionária, voltada para o passado, para travar a roda da história e voltar para esse passado que nunca existiu, onde só pode ter quem? Os escolhidos. Só eles, né? Os superiores, né? É o povo escolhido, Herrenvolk, povo escolhido. E mais uma vez, quando eu tô falando para um jovem ir ler, é pra ele ter a noção que, tipo, não é pra ele ler e sair idolatrando o Hitler, é pra ele ver que isso aqui não foi tirado do nada, tá ligado? Tá no livro de história, tá nos livros. Pergunta pro seu professor de história, então, tá ligado? Chega nele e fala, professor, sabe de onde foi essa citação aqui? Ela é familiar pra você? Provavelmente, se ele é um cara realmente estudioso e tudo mais, ele vai te falar, tá, cara? Tipo, porra, cara, eu acho que a gente, mano, enfim, tem que combater essa parada, mano. A cultura pop de 2023 está infestada de youtubers, influenciadores e apresentadores que alegam uma conspiração oriunda de base nazista. Em suas redes sociais, apoiam discursos preconceituosos e, através de financiamento de grandes empresas, realizam uma alienação ideológica através da mentira e sensacionalismo. Não é sobre a lacração, é uma questão de recrutar e alienar
e incentivar. E aí a gente termina o texto e todas essas fontes aqui, além de estar no texto, eu vou deixar bonitinho na descrição do vídeo. Aí, tio, tá vendo? No final, não é sobre lacração. No final é sobre o quê? Trazer pro lado deles, transformar você numa pessoa reacionária, numa pessoa com raiva contra qualquer tipo de representatividade, transformar você num conservador, numa pessoa que seja conservadora. Olha isso, mano. Né? Deixando bem claro, né, que junto disso, né, vendendo os produtos conservadores, né, cara? Exatamente, né? Né? Basicamente uma fábrica de conservadorismo aí de YouTube. É exatamente isso, cara. É uma fábrica, é criar um mercado, cara. Os caras criam um mercado deles, cara. Caralho, cara. Sabe? Então, assim, é foda, cara. E é muito importante demais, cara. Na hora que você me chamou pra gente falar desse texto, cara, eu falei, porra, na hora, eu falei, temos que fazer e temos que fazer pra ontem, cara. Uhum. Sabe? Porque tem muito jovem, velho, que cai nessa, cara, sem nem perceber, cara. Quando ele percebe, ele já tá Sim. repetindo e falando um rio de merda, cara. Sabe assim, eu recebo muita mensagem, cara, de jovem que fala, porra, eu era ANCAP, eu era não sei o quê, aí entrei num negócio seu pra rir, pra zoar e tal, e aí eu comecei a ouvir e falei, porra, caralho, fez sentido. Porra, caralho, minha vida na verdade é assim. Sim. Caralho, meu irmão, o que que tá acontecendo? E aí que o cara sai, e isso acontece com vários outros, cara. Só que a gente tem que disputar esses meninos, cara. Sim. Sabe? Exatamente. A gente tem que disputar o coração e tem que disputar a mente dessas gerações, cara. Porque se a gente simplesmente ficar com o bracinho cruzado e falar assim, eu não vou dar palco, eu não vou disputar, eu não vou fazer nada, cara. Os caras vão, velho. Exato. Os caras vão, os caras estão fazendo todo dia. E eles estão fazendo todo dia, velho. Não é igual eu e o Load sentado na casa dele com 2 monitor, mas Exato. um monitor pequenininho, sendo um estúdio de TV precarizado, eu Sim. aqui com meus 2 monitor, um Stream Deck, tendo que aprender a editar, tendo que aprender a mexer em Photoshop, tendo que aprender a mexer em Premiere e o caralho. Não, velho. Os caras têm grana pra caralho atrás deles, ele tem a sociedade como ela é atrás deles, cara. Exato. Eles se vendem como se eles fossem uma minoria, cara, mas eles são a manutenção do status quo. Eles defendem a máquina que funciona moendo o meu corpo, o corpo do Load, o corpo do negro, o corpo do periférico, o corpo da mulher, o corpo das minorias, sacou, cara? Então, assim, a gente tem que todo dia, cara, tá nessa luta, cara, porque enquanto tiver bambu tem flecha. Exatamente, a gente não pode parar. E é por isso que eu volto a falar, tá? Você que gosta do conteúdo do João, o meu, manda no grupo da família, manda pro seu amigo nerd, mostra o ponto, tá ligado? Compartilha, acompanhe, deixa o like, tá ligado? Se inscreva, porque esses canais é tudo que o João falou. Eles têm o dinheiro, eles têm a facilidade, eles têm padrinhos, tá ligado? Que estão aí financiando. A gente tem só o conhecimento, que já é muito, né? A verdade. É isso, né? Os caras podem ter o dinheiro, eles podem ter a máquina. A gente tem a verdade, que é a verdade o quê? Com fontes, dados e a materialidade, né, tio? Acho que é assim que se fala, se eu não estou enganado. Não, é isso, cara, é exatamente isso, cara. Por que que o cara que vem ver um negócio nosso, às vezes pra nos zoar, às vezes pra nos criticar, acaba ficando, acaba pegando e fala assim, porra, puta que pariu, tem alguma coisa aí. Porque ele vê, cara, que o nosso discurso bate, velho. Exato. A gente não tá inventando um bagulho maluco da nossa cabeça pra vender alguma coisa ou pra se locupletar em cima disso, cara. Nós estamos falando do dia a dia, nós estamos falando do que acontece com todo trabalhador, com toda trabalhadora, cara. Sabe? Então, assim, a galera fica por causa disso, cara. Às vezes o cara vem pra zoar e fica por causa do conteúdo e a gente consegue, né, transformar um traidor de classe num camarada e num companheiro, cara. Porque a materialidade dói, cara. Dói. E a gente não tá falando que é fácil, cara. E a gente não tá falando que essa luta é fácil, cara. Mas a gente tá falando de uma luta que é transgeracional, cara. A gente tá falando de um compromisso que a gente tem que ter com os que morreram lutando pra gente estar aqui, com os que estão agora do nosso lado, que precisa da gente, com quem nem nasceu ainda, tá ligado? Exato, cara? exatamente. É isso, velho. E você que acredita que, mas isso aí é besteira, não sei o que, nada é política, presta atenção um pouquinho, tá? Presta atenção, deixa sua opinião aí nos comentários. Esse vídeo tá indo pro canal do João, tá indo pro meu também. Então, pô, compartilhem, podem fazer corte à vontade. O importante é espalhar a palavra e mostrar como é importante a gente nutrir esse meio da cultura pop. Ele não, mano, o meio da cultura ele não pode se tornar um meio facho, um meio agressivo, porque os nossos filhos consomem, saca? Eu tenho 2 filhos que assistem cultura pop. Então é importante, mano, você
cuidar do seu jardinzinho, que é a cultura pop, e ser um lugar saudável para todo mundo poder brincar, se divertir, plantar e colher bons frutos lá. Não transformar num grande lixão, onde você só deposita as coisas que você não gosta, que você não quer. Tem que ser um lugar saudável para todo mundo. É isso, tio? Podemos ir então? É isso, podemos ir nessa, Load. Então é isso. Muito obrigado, João Carvalho, aí, pela participação. Eu te amo, mano. Muito obrigado mesmo de coração. Eu tava também, precisando cara, de mesmo colocar coração, isso pra velho. fora, mano. Você é louco, Não, mano. foi muito bom, foi muito catártico e eu fico muito honrado, cara. Muito honrado mesmo, cara, de você ter me convidado, você confiar em mim, da gente tá encabeçando essa luta junto, cara. Não, tamo juntão, E mano. mais do que isso, né, cara? Você falou assim, porra, cara, eu às vezes me vejo diante disso tudo, desse muro que é a política, né, na Sim. cultura pop e tal. E você falou, pô, eu sou um maluco batendo muro. Não, Load, já tem muito maluco junto com a gente, cara, e esse Pô, eu muro vai espero, cair. mano. Cara. Eu espero, mano, Tá. porque quando eu comecei a ver umas paradas, tio, eu falei isso pra você, né? Eu achei que eu era um doido empurrando o muro, sozinho, sabe? E não que eu... Ah, quer dizer que só você... Não, eu sei que tem outras pessoas, mas eu não entendia o tamanho da imensidão, o iceberg que eu tava vendo, tá ligado? Eu achava que era um gelo ralo, que se eu batesse o pé ele ia Uhum. quebrar fácil e ia desfarelar. Só que eu percebi que ele tá com uma profundidade aí, a gente não pode deixar ele aumentar, né, mano? Então, pô, mano, É isso, muito cara. obrigado, mano. Vocês são foda. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, que assistiu o vídeo, que tá na live aí junto com a gente. Colhem sempre, vão lá pra live do tio. Muito obrigado e até a próxima, tá? Beijão. Tchau, tchau!